Meus irmãos queridos, Jesus nos abençoe e que nos inspire mais uma vez para que possamos compartilhar lucidez e bom senso. Esses são dias realmente de muitas trevas na humanidade. Nós estamos trazendo hoje para a nossa reflexão uma temática pertinente a estes mesmos dias. Embora a história central que vamos nos vincular esteja no ano de 1930 na cidade do Rio de Janeiro. Vamos nos explicar melhor. Havia em tempos outros, na década de 50, em Pedro Leopoldo, interior mineiro, um grupo de estudos da doutrina espírita que, confessamos, talvez hoje não o tenhamos no mesmo nível. Nós estamos se referindo à década de 50, no interior mineiro, em Pedro Leopoldo. Talvez para os novos isso não faça muito sentido, mas isso faz parte dos anais da história do espiritismo no Brasil. O grupo chamava-se Meimei, em homenagem à benfeitora espiritual, que na sua dimensão, na sua colônia espiritual, trabalha com espíritos que desencarnam na forma de criança. Esse espírito iluminado, muito querido, então deu o nome a esse grupo, em homenagem a ela, esse grupo chamava-se Meimei. O dirigente desse grupo, o dialogador, hoje nós tratamos assim, não é mais o doutrinador, chamava-se Arnaldo Rocha, um cavalheiro excepcional que foi esposo da benfeitora quando ela estava encarnada. Desencarnou agora recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, com 93 anos físicos e deixou uma folha de serviço prestada ao espiritismo inestimável. Desconhecido esse senhor no nosso movimento espírita, mas talvez um médium os senhores recordem. Esse já não é tão desconhecido assim. Ele chamava-se Francisco Cândido Xavier. Alguém lembra dele ou não? Ele partiu para a espiritualidade depois de uma folha de serviço de 75 anos, juntamente com seu benfeitor querido Emmanuel, e nos legou, deste grupo mediúnico, 2 obras extraordinárias, também esquecidas no movimento espírita. Instruções Psicofônicas, 1955, e Vozes do Grande Além, 1957. É dessa segunda obra, Vozes do Grande Além, que nós vamos tirar o nosso trabalho central. Vamos contar essa história e os senhores depois vão ver as consequências de uma língua ferina. Vamos trabalhar isso. E a razão de nós trabalharmos isso porque nos diz muito pessoal. Porque nós, no movimento espírita, embora reduzido no nosso movimento regional, somos conhecidos pela nossa tonalidade de voz. Esses dias até levamos um susto porque uma garota de 11 anos se aproximou de nós e afirmava com todas as letras que nos conhecia e queria saber de onde. Como é que eu explico isso para ela? E ela não me era estranha realmente. Veja como é que é a coisa. Por mais que eu tentei me camuflar nesta existência, não teve jeito. E eu não era para estar falando. Asseguro-vos, nós vamos ver a história toda, porque tem muito de nós próprios na história. Embora não sirvamos para exemplo, como já gostaríamos de ser exemplo positivo, obviamente, Maledicência, a extrema derrota do espírito, sepulcros abertos, porque está inserido também no contexto uma mensagem do benfeitor Emmanuel, em uma das suas obras magistrais, que ele começou desde 1948, trabalhar a série Caminho, Verdade e Vida, e foi até 1978 com Ceifa de Luz. São obras também que nós pensávamos, pela nossa ignorância no movimento espírita, que serviriam apenas para abrir palestras. E hoje nós tomamos um susto de ver por que o benfeitor querido, que já está de volta na carne em outra tarefa fundamental, pensava um versículo e ampliava sobremaneira aqueles tópicos
aquilo que Jesus falava em síntese, ele desdobra para nós. E agora tem um outro juiz de direito chamado Dr. Haroldo Dutra Dias, que está desdobrando o que o benfeitor fez. Então é assustador, na realidade, o que nós temos de informações no momento atual. Agora, o que causa-nos estranheza no movimento espírita, e o desafio maior para nós é exatamente esse, porque com raríssimas exceções, não estamos vivendo o que sabemos, porque na prática a gente não está vendo muita mudança. E nós costumamos dizer, daqui a pouco nós regressaremos para o mundo físico, depois de voltarmos para casa. E como é que nós queremos encontrar realmente essa estrutura aqui na Terra? Todos nós gostaríamos de voltar para um paraíso, mas será que nós já fazemos jus a isso? O que é que estamos fazendo com toda a estrutura que temos? Ainda com o livrinho debaixo do braço dentro da casa espírita? E a mudança na família e na sociedade está acontecendo com a informação que nós temos? E não esperemos que a sociedade o faça, porque a sociedade não está nem aí para nós. A sociedade, por enquanto, com raríssimas exceções, não só dorme como ronca, né? Em relação aos valores do espírito imortal. Perguntemos para qualquer criatura aí fora quem você é. Você sabe o que está fazendo aqui? Você sabe qual é o fundamento maior da existência humana? Vamos nos chamar de loucos. Vejam como é que é. Nós estamos a 2000 anos da luz. A luz maior já nos iluminou todo esse tempo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. É por isso que estas coisas vêm à baila. E isto foi escrito em 1857. Digo, 1957. Né? Mas desconhecido dentro do nosso movimento. Bem, meus irmãos, nós temos uma proposta, então, um caminho que propõe siso, um sendeiro que propõe siso, um caminho que nos propõe juízo, né? É para isso que nós vamos trabalhar essa estrutura aqui agora. Mal de ternura e fel da cólera, a língua, fonte que refresca ou fogo que consome, monstro de olhos verdes, enganando-se a si próprio, a colher do sentimento e considerações muito reflexivas finais. Vamos trabalhar isso aqui agora. Como nossos irmãos viram, nós acreditamos, nós até trouxemos um livro de Emmanuel aqui, que fala só sobre Mateus, do Evangelho de Jesus, que dá para a gente trabalhar até umas 2 da manhã, se o presidente permitir, obviamente, né? Mas a gente não vai fazer essa loucura. Como colocar tudo isso aqui em 40 minutos? Porque dizem por aí a estratégia da pedagogia que depois de 40 minutos a turma viaja. Vamos ver se isto é verdade. Vamos ver se nós consigamos manter a criatura nesta história que eu duvido que alguém viaje, porque eu estou repensando e já fiz esta exposição várias vezes e cada vez ela fica mais interessante porque vai acrescentando alguma coisinha que a gente não tinha percebido, né? Fundamentação primeira, meus queridos, obviamente que será na psicologia profunda, na religião psicológica, que tudo isso é sinônimo da codificação espírita, né? Como nós tivemos aqui umas alterações no slide, nós teremos que projetá-lo integral, então ele vai aparecer pergunta e resposta. O ideal é que ele aparecesse a pergunta, depois a resposta, mas assim mesmo nós vamos trabalhar. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a nossa posição futura? Basta que eu não faça o mal, eu já estou no paraíso, né? Como canta aquela banda Blitz, a 2 passos do paraíso, mas não chega. Pode estar a 2 passos do paraíso, se a consciência estiver culpada, não chega, né? E os benfeitores respondem para nós com uma extraordinária profundidade: não. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, porque cada um de nós, meus irmãos, responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Traduzindo em linguagem mais popular, eu não sou responsável só pelo mal que faço, mas por todo o bem que eu deixar de fazer e a consequência desse bem não feito. Chegamos a entender então que nós não temos saída. Nós temos um gene íncito em nós, posto pelo Criador: trabalhar no bem. Aliás, nós vamos ver aqui que será a única moeda de troca aceita pela divindade.
É por isso que Jesus diz: vos aliviarei, desde que você trabalhe no bem. Senão, a coisa é complicada, não? Bem, meus irmãos, há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que os cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Eu até estava conversando quinta-feira na nossa CEPAL, que eu vi uma história de que existiam pessoas chamadas seca-pimenteiras. Eu não acreditava muito nisso, mas um dia cheguei em casa e tomei um susto. Uma pessoa saiu lá de casa e não é que tinha uma samambaia, murchou. Ela era a vida lá dentro de casa, aquela samambaia, linda, belíssima. A pessoa deixou a casa e ela murchou. Digo, meu Deus, existe. Porque ela falou tanto, meu Deus, samambaia linda, da boca para fora. Ela secou a samambaia, tomei um susto. Então vejam como é que é a coisa. Então os benfeitores não estão falando bobagem. Vejam, né? Eu vi com esses olhos aqui que, né? Bem, meus irmãos, a resposta é a seguinte: essas pessoas seguramente não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes. Vocês vão ver como isso é verdade. Nós vamos passar aqui um caso como é verdade. E isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência física, suportarão o que fizeram suportar. Mas não é uma doideira, é uma coisa dessa? Se eu estou sabendo disso, eu vou começar a agir dessa maneira? Eu não vou mudar essas consequências? Quer dizer, esses fantasmas me acompanharão na dimensão espiritual? Estarão na minha frente? Então, é coisa muito séria isso aqui. Mas o codificador não se deu por satisfeito e foi além. Perguntou, ainda na fundamentação segunda, né? Nós vamos ver agora os textos evangélicos e obras que desdobram a doutrina espírita. Aqui está então a mensagem que nós falamos que o benfeitor trabalha, que é um conceito do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 3,13. Paulo afirma, né, a sua garganta é um sepulcro aberto. E o nosso querido benfeitor Emmanuel analisa esse versículo para nós, que está dentro desse contexto que nós estamos trabalhando. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros. Dói às vezes a gente ter que dizer isso. Quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. É um direito que o indivíduo tem, mas dói na gente de ver que o outro se afasta, né? Logo se instalam no império escuro do ego, esquecendo as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel com envenenado que lhes transborda do íntimo à maneira de um vaso de lodo. A figura que o benfeitor usa é bem forte. E passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Quando Jesus diz para todos nós, já não basta o mal do dia de hoje, você ainda se preocupa com o mal do dia de ontem, ainda você se preocupa em causar mal aos outros, com o mal dos outros, né? Já não basta uma coisa dessa. A vida da gente individual já é complexa, é um desafio para que a gente vença todos os dias da nossa vida, e nós ainda preocupados com as coisas dos outros, né? Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Quanta bobagem. Todos nós, meus queridos, temos no mínimo um talento. No mínimo um talento. E é observar esse talento que nós temos, de quem quer que seja, e potencializar com as nossas preces, com as nossas vibrações. Porque se aquele talento amplia-se para o bem, começa a anular os defeitos que a criatura tem. Mas eu só estou enxergando os defeitos e deixando o talento de lado. Isso é um crime de lesa humanidade, né? Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las.
Eliminam precioso tempo em palavras ou palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita, da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Me lembrei da samambaia lá em casa, digo, meu Deus, é verdade, né? Isso acontece. Semelhantes aprendizes, olha só, diz o benfeitor, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxico de morte. A gente faz isso com a língua. Quando te desviares, agora para todos nós, pois para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, e ele acentua, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela, pasmem, meus irmãos, o verbo sublime do Senhor. Ele me deu um negócio na garganta assim, meu Deus, por que que o espírita é muito mais responsável? Porque nós temos isso tudo à nossa disposição. Dizer para nós que, eu acredito na imortalidade, quanta bobagem. Eu tenho certeza absoluta, embora a minha convicção não se imponha a ninguém. Por experiência própria, eu sei que seguirei em frente. E que meu céu e o meu inferno irão comigo, para onde eu for, né? Fundamentação terceira. Um caso real, sentindo-se na própria pele. Agora nós vamos trazer o caso exatamente para nos situar do que é que estamos falando. Até agora uma pequena introdução. Antes, porém, nós queremos conceituar, sintetizar na realidade o que é o homem de bem para fazer um contraponto, né? Embora esteja lá no capítulo 17, sede perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, as características, não todas, do homem de bem. Aqui eu tirei só um pedacinho ali, né? O homem de bem, meus queridos, não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Aí eu me pergunto, será que eu já sou um homem de bem? Né? Porque às vezes eu não verbalizo, mas eu tenho uma vontade de pular no pescoço da pessoa, mas eu já estou me segurando. Quer dizer, eu já dei um passo na evolução, porque até pouco tempo atrás eu pulava no pescoço. E como eu sou escorpiano, eu sou pior ainda. Eu guardava a ofensa e quando devolvia eu matava a criatura. Eu constrangia, eu deixava ela no chão, eu pisava em cima. E isso me fazia tão mal, tão mal. Quer dizer, agora a gente só está pensando, tem vontade, mas já não faz, né? Se a necessidade a isso nos obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Aplica-te a observar o talento daquela criatura que aparentemente só tem defeito. Ele tem um talento, ele faz algo de bom e é lá que eu vou trabalhar. Isto posto, meus queridos, aqui vem a história. De todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama vigilância. Por ela começa a glória da cultura em todos os continentes, mas através dela igualmente principia todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela derrama-se-nos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Como o homem é paradoxal, ambivalente, né? Ora está de um jeito, ora está do outro, isso aqui começa a fazer sentido. Em muitas ocasiões, a língua é ferramenta que educa
e em muitas circunstâncias é lâmina portadora da destruição ou da morte física. E aqui o companheiro querido começa a contar a sua história, que poderá ser a história de cada um de nós, né? Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra, esfera física, para se erguerem no céu, esfera espiritual, em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam, além do sepulcro, a extrema derrota do espírito. Nós fomos buscar, em volta da nossa terra querida, grandes pensadores fora do movimento espírita, para ver como isso tem afinidade com essas mentes lúcidas. Siddhartha Gautama, o Buda, em relação a isso, ele diz para nós: se o homem vive na ilusão de que pode fazer o que lhe apetece sem que nunca venha a sofrer as consequências de seus atos, logo compreenderá que esses atos, quando não nobres nem puros, só lhe poderão acarretar sofrimentos. Siddhartha Gautama. Então vejam, né, como faz sentido. Aí o companheiro continua dizendo assim: determinaram nossos amigos espirituais que vos ofereça a minha história. Que coisa, né? Você, Banim, você vai contar a tua. Ela vai servir de exemplo para outros tanto. Claro, não é uma obrigação, mas alguém vai escutar isso. Contá-la-ei sintetizando tanto quanto possível para não fatigar-vos a atenção. E ele é rápido mesmo. Há quase 30 anos, 1930, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas, nossos pais, Afrânio e o servidor que vos fala. Agora ele se intitula servidor. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiu um antagonismo irreconciliáveis. Afrânio era a bondade, eu era a maldade oculta. Meu irmão era a brandura e eu era a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta, escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício contumaz. Fomos buscar em Joseph Murphy, outro pensador de origem inglesa, e ele cita Shakespeare. E o Shakespeare teria dito: cuidado com o ciúme. É um monstro de olhos verdes que zomba da carne com que se alimenta. Em outras palavras, o ciumento envenena seu próprio banquete, comendo-o depois. Achei muito interessante, digo, vou compartilhar, né? Shakespeare, obviamente. Na época em que figura o princípio de meu relato, meu irmão desposara Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Basta que a gente, quem procura, acha, né? Dentro da lei de afinidade. Sempre vai encontrar, né? Entretanto, tão logo a vi aguardando uma criança sob minha responsabilidade direta, abandonei-a, desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Fomos lá no Evangelho Gnóstico de Tomé, uma tradução do senhor Hermínio Correia de Miranda, esquecido no movimento espírita também, e trouxemos alguma coisa interessante a respeito disso. O nosso querido Tomé coloca na boca sagrada do Cristo: ai dos fariseus, pois assemelha-se a um cão dormindo na manjedoura do gado, pois nem come, nem deixa o gado comer. Está lá, à nossa disposição há muito tempo, né? Foi assim que numa nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar o refúgio. Coloquei-me de atalaia, sentinela, observação, reparando o homem de fronte descoberta que lhe buscava moradia, e reconheci meu próprio irmão. Surpreso e estarrecido, dei curso aos maus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia
que passou a dominar minha cabeça. Encontrara, enfim, conclui malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação. Ele era todo certinho na visão dele e eu todo tortinho, né? O Afrânio era certo. Afastei-me apressado. Joguei e beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei aflitiva ocorrência. Vai acontecer um outro fato que vai agravar essa situação. Afrânio, em se ausentando de nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, dinheiro à época, fruto de nossas economias de 2 anos para a realização do nosso velho plano de casa própria, perder a soma aludida sem conseguir justificar-se. Ouvi-lhe as alegações inquietantes, simulando preocupações, mas, dando largas aos meus projetos delituosos, arquitetei a mentira que deveria arruiná-lo. Chamei meu pai a íntimo entendimento e envenenei-o pelos ouvidos. Krishnamurti, outro pensador extraordinário. Nunca fale mal de ninguém. Recuse-se a ouvir quando alguém fala mal de outra pessoa, mas gentilmente diga: talvez isso não seja verdade. E se for, é mais bondoso não falar a seu respeito. Continuando com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando ao meu pai que o vira em companhia de mulher menos respeitável, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo. Mentira! E acrescentei que observara o quadro lamentável com meus próprios olhos. Mentira! Não? Um dia, na nossa atividade militar, um companheiro nosso me conta esse adágio que eu nunca mais esqueci. Ele continua aqui na cidade, é um advogado famoso aqui na cidade. Ele saiu do exército, ele mudou um pouco esse ponto de vista dele. Ele mudou, porque ele está andando com os espíritas que são meio diferentes, entendeu? Ele é ateu, mas está andando com espírito, e a gente está botando umas minhocas na cabeça dele. Advogado famoso aqui na cidade. E ele um dia me disse assim: Vanim, olhe só, para os amigos tudo, para os indiferentes a lei, e para os inimigos até a calúnia, se for possível. Então a gente trouxe isso aqui que me lembrei desse companheiro querido em tempos passados. Ele está mudando esse ponto de vista hoje. Minha mãe e Celina, reduzida à distância, sem que eu lhes reparasse a presença, anotaram minha punhalada verbal. E todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao Afrânio acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro e, ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima pelos seus, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. Todos, menos eu, que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitara o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria por culpa dele. Por culpa dele. Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque, findo 3 dias após os funerais, um chofer, que é um motorista de táxi, humilde, procurou-nos, discreto, para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados pelos 50 contos. Bolsa essa que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que o servira. Minha cunhada, num parto prematuro, desencarnou em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou, findo 3 meses após a desencarnação dela, ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos ao cemitério do Caju. Ele matou toda a família. Toda. Achava-me então sozinho. Tinha dinheiro e busquei a vida fácil,
mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando-me o coração. Juvenal, pensador latino, diz uma coisinha simples para nós, pouquinho. Nenhum malvado é feliz. Alcoolizava-me para esquecer, mas entontecida a cabeça, passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me agoniados. É preciso que eu diga o que eles perguntavam? Livro de Gênesis, lá no início, lembra? Caim, que fizestes com teu irmão? Seria Deus que estava falando com ele? Ou a própria consciência, que é Deus em nós? Nós somos interconectados com a divindade através da nossa consciência. Por isso a divindade registra tudo. Jesus diz para nós, nada ficará oculto. Agora nós estamos entendendo o que é. Nós somos conectados através da consciência. A loucura que me espreitava dominou-me por fim. Conduzido ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía para, depois de um ano de suplício moral e de irremediável tormento físico, abandonar meus ossos exaustos na terra, em cujo seio debalde imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram minha vida, destruindo-me a paz. Como é que petulância é essa de desejar paz para mim quando eu perturbo os demais? Tenho amargado através de todos os processos imagináveis as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, meu Deus, ainda bem, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira do mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, que muito em breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Consciência, estado alterado. Livro Números. Faz parte do Pentateuco mosaico. E quando se referimos, meus irmãos, a Moisés, 1800 anos antes do Cristo, teus pecados te encontrarão. Olha lá, no livro de Moisés. Já se tratava da lei que Jesus disse, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Até Jesus, meus irmãos, nós estávamos em caráter experimental. Não foi levado em consideração a nossa loucura. Mas a partir do Cristo, acionou-se na nossa vida a lei de causa e efeito. E nós já fomos e voltamos à dimensão espiritual, já devo ter falado aqui, em média, todos nós, 20 vezes. 20 vezes. Né? Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne, no corpo físico, para considerar os problemas que eu mesmo criei, em prejuízo de mim próprio. Brevemente voltarei ao campo dos homens, na esfera física, como nós estamos agora, mas reaparecerei entre eles, sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Blaise Pascal nos diz que cada qual tece o seu destino, colhe o que semeia. O presente determina o futuro. O acaso não existe e nada acontece sem causa. Cada má ação, que é uma desarmonia com as leis cósmicas, que são desarmonias com as leis cósmicas, comporta um castigo. Nós preferimos uma reposição. Doutrinariamente correto. Dá a impressão que o nosso Blaise Pascal é espírita. Não, é nível consciencial de responsabilidade, né?
considerações finais. Então, voltamos agora à nossa base para não nos adiantarmos muito. O que deve fazer aquele que em artigo de morte, que reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se, acender velas, fazer alguma coisa semelhante? Nenhuma crítica a quem quer que seja, mas é cultura religiosa achar que outros resolvam o nosso problema. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca, ele vai rolar mais vezes, começa de novo, entendeu? A misericórdia divina vai nos dar outra oportunidade, só que com um grau mais agravado na situação, né? Nós perdemos tempo com a coisa. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Isto são obras-primas, meus irmãos, à nossa disposição. O nosso livro dos Espíritos, que nós vamos ter que estudá-lo continuamente, diuturnamente. A gente se surpreende cada vez que mergulha naquela obra, porque nós demos um passo a mais, vimos outras coisas, algo se acrescentou, né? Abriu mais a nossa cabeça. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. E aí, então, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? É uma obra-prima. Se algum dia nos apresentarem em alguma ciência da Terra, em alguma filosofia, algo que suplante isso aqui, nós abandonamos o Espiritismo. Não tem. Faz 32 anos que nós tentamos achar. Não tem. No tempo necessário a que se melhore. Olhem só. Sendo o estado de sofrimento, de felicidade, proporcionado ao grau de purificação do espírito, por isso essa reforma íntima, essa transformação para melhor. Eu mudo de padrão vibratório, né? A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. Mas é só isso, é simples demais, né? À medida que progride, que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. É uma obra-prima. A gente não encontra, magistrado, legisladores se debruçando já sobre essas questões. Nunca tinham visto. Agora estão começando a ver que isso aqui já está disponível há 157 anos, né? A gente vai ver o comentário de um espírito inferior, que somos nós, e um superior, que é o presidente da casa, que é lá de Limeira, né? Que lá são esferas mais altas. Então, o fato 1 é o seguinte: João e Maria casaram com pouca idade. Aí o Vanin diz assim, aí tem coisa, né? Já o Vlamir vai dizer que bom, que tem uma vida feliz e profícua. É outro nível, né? O fato 2 diz assim, João e Maria compraram um carro novo. Aí o Vanin diz, eles não têm dinheiro, onde será que eles arrumaram? Veja que é veneno em cima de veneno, né? Já o Vlamir vai dizer que bom, agora podem se locomover mais facilmente, vão deixar o ponto de ônibus, lá chove, é frio, né? Olha que coisa, já veio com outro nível. O fato 3 é que João e Maria ganharam na Mega Sena. E aí a gente diz, eles nem sabem o que fazer com o dinheiro, né? Já o outro espírito superior diz, puxa, eles vão poder fazer tantas coisas. Fato 4, Maria comprou roupa nova. E a gente diz, Maria, aquela do apartamento 21, parece mais uma perua, né? Mas o espírito superior, ele vê de outro jeito. Maria, por onde passa, deixa um rastro de elegância. Outro nível. E aqui, para finalizar, o marido chega em casa, o espírito inferior. Ele já dizendo assim, olha, não quero papo, não deu nada certo hoje. E a esposa diz, você precisa ficar no meu lugar. O gás acabou antes de terminar o almoço. As crianças não pararam de fazer barulho. E pior, a sua mãe ainda me apareceu aqui em casa.
Já quando a gente passa lá para o Vlamir, vê de outro jeito. O marido, tive um dia difícil no trabalho, não consegui resolver todos os problemas. E a esposa querida diz, relaxe, vou preparar um banho e você fica novinho, folha. Né? Então dá para a gente fazer uma pequena viagenzinha aí para relaxar um pouquinho. Finalizando, meus irmãos, frases para a meditação. Pronunciamento de um líder político, muito em moda, né? Muito em moda. Estamos lhe oferecendo a melhor proposta. Será? No ponto de vista dele. Ele poderia dizer, estamos lhe oferecendo uma boa proposta. Ora, será que para mim vender o meu produto eu tenho que rebaixar o do Wagner? Eu enalteço o meu e deixo o Wagner em paz. Ele que faça a propaganda do dele e assuma a responsabilidade da sua propaganda. Mas não é assim que a gente está vendo, né? Dizem os benfeitores para nós, Hilário Silva, que era um espírito gozador. Hilário porque ele era hilário mesmo, entendeu? E Silva porque todos nós somos Silva, obviamente, né? A língua é a colher do sentimento. Portanto, o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. A boca fala do que o coração está cheio. Aonde estiver o teu tesouro, lá estará teu coração. A gente já ouviu isso, né? Não basta que a sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Talvez a gente já não verbalize, mas a gente ainda pensa. Eu estou falando de mim. Claro que aí os outros, vocês já venceram isso. Obviamente, né? Estou falando de mim. Por fim, esta imagem belíssima que nós deixamos enquanto vai ser transcorrido a fluidoterapia. Aqui aconteceram muitas coisas. Essa é a casa de Simão, o fariseu. Convidou Jesus para um repasto, mas tratou pessimamente o Cristo. Tratou pessimamente. Entra esta mulher equivocada, se joga aos pés do Cristo e tem um vaso de perfume caríssimo na mão e começa exatamente a passar nos pés de Jesus, né? Nas pernas de Jesus. E esse Simão fariseu, ele ficou injuriado. Onde é que se viu? Esse cara é mestre, deixa que prostituta o toquem, né? Aí a pouco entra em cena também uma outra história. O próprio Judas, discípulo de Jesus, achou aquilo um exagero. Chega para Jesus e diz assim, Senhor, é muito caro esse perfume. A gente podia vender e dar aos pobres. Faturaríamos 300 dinheiro e daríamos aos pobres. Aí Jesus chama Judas bem pertinho. Judas, os pobres sempre os terei. Eu nem sempre. O que esta criatura querida está fazendo aqui, aonde for mencionado esse evangelho, ela vai ser narrada. E a passagem é linda realmente, né? É linda. E o Simão fariseu desapareceu. Esse desapareceu, isso não é falado, mas ela é, realmente pelo gesto que fez. Então, meus queridos, a gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de julgamento em relação aos outros, né? Por isso que nós trouxemos essa mensagem embora, dizendo que o homem bom, aquilo que nós vimos lá, o homem de bem no início, apresenta a boa coisa do bom tesouro do coração. E o mal apresenta a coisa má do seu mau tesouro. Pois da abundância do coração fala a boca dele, né? Esse é um trabalho feito pelo Dr. Haroldo, uma tradução que é muito bonita. Aí está a história, então, que nós estamos trazendo para uma reflexão a respeito desse problema da maledicência, que deveremos ter muito cuidado, inclusive vigiando sobremaneira o nosso pensamento. Porque pela lei de afinidade nós atraímos criaturas que potencializam esse nosso mesmo pensamento. Quando a gente vê, a gente está causando esse transtorno todo, esta loucura como nós vimos nessa história. E são histórias reais que poderão estar acontecendo nos dias atuais. De maneira, meus queridos, que imensamente grato pelo carinho, pela ternura, esperando nos rever brevemente, nós agradecemos de coração essa bondade, esses fluidos positivos na nossa direção. Muita paz a todos.